Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar da evolução do gerencialismo. Então você teve três etapas: o gerencialismo puro, o consumerismo e o Public Service Orientation, ou PSO. O gerencialismo puro, do inglês managerialismo, ele surge no contexto dos governos da Margaret Thatcher no Reino Unido e do Ronald Reagan nos Estados Unidos. Então a Thatcher um pouco antes, em 1979, o Reagan em 1981. Eles propunham o neoliberalismo como novo paradigma econômico através de privatização das empresas estatais e a redução do Estado, mudança ali nas regras. Por exemplo, a Margaret Thatcher ela flexibilizou muito os contratos de trabalho, teve um embate muito grande dela com os sindicatos de mineiros, por exemplo, lá no Reino Unido, tá? Então a ideia básica desses governos era que o Estado, na maioria das vezes, ele era um desserviço ao cidadão, ele precisava ser diminuído. Preocupação básica: a redução dos custos do Estado, tá, da máquina pública, a crise fiscal, lá um pouco da consequência também da crise do petróleo, mas por conta da crise do petróleo os estados ficaram endividados, e aí como resolver esse problema de endividamentos? Com redução de custo. Crise do welfare state, que é o estado de bem-estar social, teve suas origens ali depois da crise de 29, acentuando também depois da Segunda Guerra Mundial, e também como uma forma de combater o socialismo soviético, como eu falei na aula passada, tá? É uma forma de você tentar tornar o capitalismo mais igualitário, só que isso veio com um custo associado, e esse custo, a conta tinha chegado, e era hora de você reduzir esse custo. O cidadão é visto como contribuinte, financiador do sistema e quer que os recursos sejam gastos de maneira eficiente. Então, o cidadão que é o dono da administração pública. Se você é o dono de uma empresa, por exemplo, você vai querer que todo mundo trabalhe de forma dedicada, que todo mundo tenha cuidado com os recursos da empresa. A mesma coisa o cidadão deveria ter com o poder público. O poder público tem esse compromisso de ter cuidado com o cidadão, não só na prestação de serviços, mas também no uso dos recursos. Objetivo: aumentar a eficiência, que é a produtividade, e a definição clara de objetivos. Ficou até redundante, mas é você definir claramente o que é que tem que ser feito. Eu dei o exemplo ali do dono de empresa, mas é bom deixar claro, né? Iniciativa privada, objetivo lucro, valor acionista. Aqui o objetivo é o bem-estar do cidadão. E todas as políticas públicas elas têm que estar claramente com um objetivo bem definido. Consumerismo ou consumerismo. O foco no cliente é o início do paradigma do cliente, a descentralização, o incentivo à competição dentro do Estado, ou seja, quebra de monopólios. Falei na aula anterior lá das universidades, tá? Vem nessa lógica, as universidades competem entre si por recursos do MEC. Contratualização dos serviços públicos, então a chamada gestão por resultados. Mais autonomia para os administradores, vem dentro aqui dessa descentralização, tá? Aqui descentralização administrativa para novos setores, mas também no sentido de dar mais autonomia para as pessoas que estão lá no operacional e no tático. Focos na qualidade, na efetividade. Então, o importante aqui é se a política pública, além dela ser eficaz, ela ser efetiva. O clássico exemplo é quando você pensa numa política pública para reduzir a desigualdade. Ela vai precisar de dinheiro para fazer essa política. De onde vem esse dinheiro? Dos impostos. Se na origem, para o sistema tributário de um país, ele é regressivo, ou seja, as pessoas mais ricas elas pagam menos impostos proporcionalmente, dificilmente essa política aqui vai ser efetiva. Porque você, na base, para custear essa política, você já está aumentando a desigualdade. Então, como é que você vai dar como se fosse dar um feedback, né, negativo, mas na prática isso é muito difícil de ocorrer. Então,
E aí você tem que pensar nessa efetividade, o quão efetiva é uma política. Ah, eu quero construir um hospital público ali, quando talvez o problema seja de saneamento, né? Tem aquela máxima. Os estudos mostram, cada R$ 1 gasto em saneamento, você economiza de 4 a 32 reais em saúde pública. Então, o que é efetivo, muitas vezes é uma questão subjetiva também, tá? A efetividade, mais do que a eficácia e a eficiência, ela é mais subjetiva que essas outras duas. O PSO, que é o Public Service Orientation, ele tem um foco no cidadão. Então não é apenas cliente, tá? Aqui você tinha essa ideia do aqui nos dois anteriores, né? No cidadão, visto como contribuinte do sistema, visto realmente como um cliente, tá? Alguém que você tem que tratar como se fosse o dono daquele serviço que você está prestando. Aqui não, ele não é só um cliente, ele é um cidadão, que seria algo maior. Você aplica o princípio da isonomia, considerando as diferenças entre as pessoas. A noção do bem comum entra, por exemplo, aqui o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que seria um bem comum da coletividade. O cidadão tem direitos e deveres. O cidadão, diferente do cliente, ele vai ter isso aqui, ó, deveres. O cliente tem um foco muito no direito, mas não pode ser só assim. Tá certo, você tem que ter uma boa administração pública, mas o cidadão também tem deveres perante a sociedade. Isso, o Public Service Orientation vem aí com esse paradigma. A participação política via descentralização. Então, se for para existir um poder público que seja o mais próximo possível do indivíduo, isso é a frase do Milton Friedman, que é um dos gurus do neoliberalismo. E aí essa ideia de você descentralizar, seja ali para as entidades públicas, ou seja no sentido geopolítico, tá? Dar mais atribuições para os municípios, particularmente nos municípios. Por quê? Porque eles vão estar mais próximos do cidadão. O cidadão vai ter como cobrar muito mais o seu prefeito do que seu presidente, que às vezes está longe, está lá em Brasília, e a gente está morando aqui em Macapá, como é que a gente vai cobrar, né? E o presidente vive viajando, às vezes está em outro país, mesmo os deputados federais também estão para lá. O prefeito não, ele vai estar aqui no dia a dia. Então, se você der mais autonomia para esse poder público, você está mais próximo do indivíduo, que é o que importa, né? O cidadão é o que importa aqui para o Public Service Orientation. E a accountability, acho que seria com N aqui, né? É a transparência dos gastos públicos. O que é isso? É você ter regras claras para o uso dos recursos públicos e limitações. Você não poder usar esses recursos públicos de forma ilimitada. Isso veio muito forte com as leis orçamentárias, que são constitucionais, previstas na Constituição, plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, lei de orçamento anual, mas também com a lei complementar 101 de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal, principalmente com ela. Foi até por conta dessa ideia de transparência aqui, de uso dos recursos públicos, que você teve o motivo jurídico para o impeachment da Dilma. A gente fala impeachment sempre é uma questão jurídica e política. O motivo político é outra história, mas o motivo jurídico alegado foi as chamadas pedaladas fiscais, que romperam com a lei de responsabilidade fiscal. Mas entra aqui também a questão do poder público usar os gastos e dizer o quanto que ele usou em cada atividade que ele tenha sido feito, dele também ter um paralelo dessas atividades, elas sejam compatíveis. Se o governo público faz uma aquisição de materiais, que esses materiais não sejam superfaturados, as obras públicas, e de que tudo que for gasto, o governo público preste contas aí com os sites, portal da transparência hoje, tá? Mas vem lá desde esse Public Service Orientation. Então, a principal referência é aqui da administração pública do Paludo. Eu vou colocar aqui um link de um vídeo no YouTube também que fala da diferença aí dessas eras do gerencialismo, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima.